Olá pessoal, eu sou Flanca Taídes do canal Historiando da Verdade e hoje eu vim falar sobre a liberdade de cátedra ameaçada, pelo governo que estimula, tenta estimular os alunos a gravarem as aulas do professor toda vez que o professor abordar uma questão política dentro de sala de aula. Ora, política faz parte da natureza humana. O homem vive na polis, daí surgiu a palavra política. Política porque vive na polis, e na polis deve opinar, deve falar, deve concordar ou não. Não é? Então o homem é um animal político, ele nasce, a criança nasce fazendo política. O ato de chorar é político. A criança chora ou porque está com sede, ou está com fome, ou está com a fralda suja, ou está com dor. Ela está fazendo uma atividade política da única forma que ela sabe, chorando. Tá? Então o homem nasce com o desenvolvimento social, a interação social, ele vai se politizando, ele vai se tornando um ser político, ele vai se tornando um ser que faz barganha. Barganha é uma coisa política. A relação entre pais e filhos é política, a relação entre a sociedade é política, a relação religiosa é política, e a escola não deixa de ser também uma relação política. Tá? Então, desde 88, com a Constituição de outubro de 88, que garante a liberdade de cátedra, ou seja, o professor tem o direito de pensar, não pode haver essa questão de falou mal do governo, não pode. Como não? Se o governo está errado, nós como professores temos que alertar os alunos, está errado nisso, nisso e nisso. Eu cansei de alunos me perguntar o que está acontecendo sobre isso. No governo Fernando Henrique, no governo Luiz Inácio, no governo Dilma, no Michel Temer, todos eles, nós procuramos falar o certo e o errado, o que deveria ser certo e o que deveria ser errado. E cada professor tem o seu ponto de vista. Quer dizer, a vigilância, inclusive que o presidente da República, ao invés de estar gerando empregos, está gerando condições, está só cortando orçamento, prometendo miserabilizar o povo com reforma da Previdência, emprestando dinheiro a grandes fazendeiros e negando financiamento à agricultura rural. Ele, ao invés de estar se preocupando em fazer o país andar, como se está anunciado no dia de hoje, que o Brasil está entrando em recessão. Recessão e depressão econômica caminham juntos. Para se recuperar o Brasil que saiu do governo Lula, isso vai demorar décadas, não é? Porque o governo foi destruído não só pelo governo Temer, como o começo de tudo, quando Aécio Neves não aceitou a eleição da Dilma, e começou a mandar pauta-bomba, enfraqueceu, aí foi a burguesia para a rua, pedir a saída do governo sob a pecha de corrupção, que foi um discurso usado contra Getúlio Vargas, foi um discurso usado contra João Goulart, toda vez que esses dois governos e o governo do presidente Lula fizeram melhorias para a classe trabalhadora. Não existe, por exemplo, governo que mais cumpriu a Constituição do que o governo Lula. Tá? E aí entra um governo que ao invés de trabalhar, ele é caracterizado como preguiçoso, porque um presidente que não sabe o que é o COAF, que é o controle de organização financeira, que fiscaliza a vida financeira de todo cidadão brasileiro, ele não sabe o que é, com 28 anos de mandato de deputado federal, é um sinal que ele é um preguiçoso. Ele não lê. E passou isso para os filhos, porque o outro, Eduardo Bolsonaro, também disse que, outro dia citou na Câmara dos Deputados, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, um livro do guru deles, Olavo de Carvalho, mas ele nunca leu o livro, ele mesmo confessou. São pessoas que são aversas à cultura, a conhecimento,
né? Não é à toa que esse governo está cortando uma série de orçamentos da educação. Por quê? Porque o governo, se eles são burros, eles querem que as pessoas sejam também. Eles querem penalizar a classe trabalhadora, transformá-la em submissa, não é? E aí, por último, né, perseguir, né, modo sistemático, ao ponto do presidente colocar uma menina questionando uma professora que estava falando mal do governo e não era nem aluna. A menina era militante do PSL e entrou dentro de uma sala de aula para questionar o professor. Né? Eu não sei como o professor deixou. Porque se fosse eu, professor, tinha botado ela para fora. Vá fazer política lá fora. Aqui dentro a gente fala, a cátedra é livre, eu falo desde que eu fale com respeito aos meus alunos, né, e fale para educar e para conscientizá-los. É o dever do professor, transformar o cidadão, a criança, que é uma joia bruta, um diamante bruto, em um diamante lapidado. Lapidado o quê? Crítica e politicamente, refletir a política, pensar que as ações políticas mudam sua vida para melhor ou para pior. Esse é o papel fundamental da educação. Que os alunos que vão fazer amanhã, e espero que todos estejam, né? Se Deus quiser, eu devo estar também em alguma manifestação contra essa arbitrariedade, né? Contra esse desgoverno, né, de atacar a educação para economizar dinheiro, para dar juros para banqueiro. Nunca houve um ataque tão grande na educação que eu me lembre desde a era Jango Goulart. A educação só foi prejudicada e muito durante a ditadura militar e agora volta a ser, né, criminalizada. Um governo que pede para gravar imagem de professor, né, quer dizer, que transformar os alunos em chamado X9, transformar os alunos ao invés de alunos, né, de caçadores de professor. Aonde existe isso no mundo? A liberdade de cátedra é assegurada no mundo todo, não é? Isso é um estado policial já não é mais um estado democrático, é um estado de policiamento, né, de punição. Por quê? Porque o discurso que eles possuem não se sustenta. É fraco o discurso do presidente. É fraco a pseudo-moralidade que possui. Está aí, os jornais mostrando hoje. Quebrando o sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, porque o Ministério Público tem certeza que ele está envolvido com dinheiro de milícia. Se ele está, o presidente sabe ou não sabe? Está aí hoje armado, e isso eles não querem que a gente fale, né? Está aí hoje mostrado claramente que o Sérgio Moro foi para o Ministério, né? Porque, né, vazou conversas telefônicas, ajudou a prender o presidente Lula para ele se eleger e tentar garantir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Né? Isso foi um golpe jurídico, um golpe escuro, um golpe covarde contra a democracia brasileira, impedindo milhões de brasileiros de ter o seu direito de exercer o voto a quem quer, que queira dar. Não é? E aí a gente está assistindo que desde a derrubada da presidente Dilma Rousseff, o país está indo de mal a pior. Foram perdidos direitos trabalhistas, foram perdidos direitos a ter um emprego remunerado e com rescisão contratual remunerada. A terceirização da atividade acaba com isso. E pior, o congelamento dos gastos públicos, que impede o crescimento do país. E toda vez que o país diminui a condição de crescimento do PIB, né, o PIB diminui o percentual, eles cortam no orçamento. Cortando no orçamento, o país não avança. Como é que o país vai para frente, vai sair da crise se não tem dinheiro? É a mesma coisa que um desempregado. Como é que ele vai sustentar a sua família se ele não tem dinheiro? O Estado é a mesma coisa. Como é que ele vai gerar desenvolvimento se não tem dinheiro? Se cortou, se congelou os gastos públicos, se proibiu o Estado de se endividar para gerar desenvolvimento.
cortar dinheiro em ciência e tecnologia, cortar dinheiro em filosofia, em sociologia, cortar dinheiro em ensino fundamental, cortar dinheiro em escola em tempo integral, isso tudo é um ataque sistemático contra a educação, é sucatear a educação para que volte ao tempo das ditaduras, as pessoas humildes, submissas, caladas diante da imoralidade que era o governo militar, né? E a imoralidade não mostrada nos meios de comunicação, porque eles também têm dono. Eu imagino a canalice que deve ser um William Bonner da vida ganhando 1 milhão para mentir que a Previdência, a reforma é necessária. Ele não precisa disso, mas milhões de brasileiros precisam. Foi como a deputada Fátima Bezerra ontem falou, né, que uma senhora que vende lá tapioca, né, falta 1 ano e meio para ela se aposentar, ela estava feliz da vida, vendendo no solzão. A Previdência garante com 60 anos, hoje, a aposentadoria de um salário mínimo, mas se essa reforma passar, ela não receberia mais o salário mínimo. A deputada falou para ela, não, você vai receber R$400. E aí ela chora, como é que pode ser? Ele não disse que ia cortar privilégio de ricos? Os ricos são esses para eles, os que ganham o salário mínimo, que eles estão cortando. Não é? Então, a perseguição dos professores tem que acabar, a liberdade de cátedra, ninguém é obrigado a gostar desse governo, até porque não há motivo para gostar desse governo. Não é? Ninguém tem que pensar como ele pensa, cada um pensa do jeito que pensa. Não é? Nós aceitamos pacificamente, nós progressistas, aceitamos o governo Fernando Henrique, criticamos, sem problema nenhum, mas tivemos que aceitar. Mas esse já não dá para aceitar, por quê? Porque ele é contra quem pensa contra ele. Isso é coisa de regime autoritário. E regime autoritário não tem encontro justificativo na nossa própria Constituição. Ok, pessoal? Essa é a participação de hoje. Quem gostou, deixa o like e até a próxima.